Ora boas, eu quero com este vídeo falar acerca daquilo que se pode chamar, ou que costuma chamar, ter mente aberta. O que é ter uma mente aberta? Começo desde já por dizer que a mente aberta é uma coisa que acontece de dentro para fora. Do indivíduo, que tem um princípio livre, para aquilo sobre o qual está a refletir. Ou aquilo que existe à sua volta. Simplesmente aquilo que existe entre si. Ter mente aberta. A mente aberta começa com o reconhecimento da própria ignorância, por exemplo. Com o reconhecimento da própria falibilidade. Ter mente aberta começa com humildade. Com humildade para se colocar em causa, neste caso com humildade para admitir a própria ignorância, aquela humildade que admite o só sei que nada sei, aquela humildade irónica mas positiva, irónica no sentido socrático ou platónico, por exemplo, mas não só, e coragem. Coragem para enfrentar o desconhecido, para enfrentar o medo de errar, para enfrentar o medo da dor, para enfrentar o desconforto, para enfrentar a possibilidade de ter-se admitir estar errado, ou estar errado até então. Humildade e coragem para se colocar tudo em causa, para se admitir possibilidades e para se ter abertura consciencial. Neste caso, humildade e coragem para se colocar em causa a formatação sociocultural que se recebeu e que se recebe, para se colocar em causa aquilo que se poderá estar a imitar de forma inconsciente, relativamente àquilo que está à sua volta, e para se admitir a si mesmo que talvez as coisas não sejam como se acredita, ou se acreditou, ou se acreditava que sejam até então. Por exemplo, se alguém chega ao pé de mim e fala, ou se eu vejo num livro, ou seja onde for, algo diferente, insólito, inusitado, o que é que eu devo fazer? Algo que seja diferente das minhas próprias crenças, algo que possa até colocar em causa as minhas próprias crenças, o que é que eu devo fazer? Eu devo estar apegado às minhas crenças, às minhas ideias, aos meus conceitos, às minhas ideologias, às minhas perspectivas de vida. Eu devo estar apegado a isso? Ou devo ter sempre abertura para colocar isso em causa? Aquele que se apega a determinadas coisas, neste caso ideias e ideologias, por exemplo, aquele que se apega a determinadas crenças espirituais, é um escravo das mesmas. Portanto, não conseguirá ter a mente aberta dentro destes perímetros. Aquele que simplesmente imita tudo o que está à sua volta não conseguirá ter mente aberta para colocar as coisas em causa. Ter mente aberta é escolher a liberdade. Liberdade para refletir acerca das coisas. Liberdade para se transformar, caso seja necessário. Ter mente aberta é não se procurar sempre o conforto intelectual. Aquele que tem mente aberta, aquele que quer afirmar uma mente aberta, tem de se preparar para lidar com o desconforto. O desconforto que implica refletir acerca de si mesmo e acerca daquilo que acredita. Aquele que tem mente aberta ou que quer ter mente aberta, aquele que escolhe essa afirmação, não pode ser o ignorante por escolha. Tem de aprender a reconhecer a própria ignorância, o próprio estado natural de ignorância, e não pode escolher a ignorância ou escolher ignorar, seja o que for. Basicamente, ter mente aberta é estar também aberto para a hipotética necessidade de mudança, da perspectiva, de crença, de ideia, de ideologia. Aquele que quer ter mente aberta tem de aprender a colocar-se em causa.
Não pode ser conservador. Não pode estar apegado a nada. E aquele que quer ter mente aberta tem de estar preparado para ser rejeitado socialmente, ser rejeitado pelos outros, por ser diferente. Porque se quer ter mente aberta tem de se preparar para pensar de forma diferente, muitas vezes. Para refletir acerca daquilo que não foi refletido até então, por exemplo. Aquele que está sempre em busca de aceitação, de valorização, de reconhecimento dos outros. Criando um alter ego, uma personagem, imitando tudo o que está à sua volta para ser reconhecido. Porque sempre será mais difícil reconhecer aquilo que se desconhece, aquilo que não se compreende. Aquele que está sempre a fazer isso não conseguirá ter mente aberta. Verdadeiramente a mente aberta. E quem quer ter a mente aberta não pode fechar-se a preconceitos. É natural uma pessoa envolver-se em preconceitos. Agora, fechar-se neles e não os colocar em causa, isso não é contrário a ter mente aberta. Aquele que tem mente aberta, aquele que quer ter mente aberta, deve procurar compreender as coisas, deve procurar conhecer as coisas, ao invés de as julgar simplesmente. E deve procurar ser relativista, colocar tudo em pé de igualdade. Não inferiorizar nem inferiorizar determinados assuntos, conhecimentos, teorias. Para que não realize de forma inconsciente aquilo que eu chamo no meu trabalho que é o princípio denigrativo, que é a interpretação negativa, que é ridicularizar aquilo que é diferente só porque não se quer colocar em causa as próprias crenças a que se está apegado. O exercício em que se procura abrir a mente ou ter a mente aberta muitas vezes o exercício do desconforto. A pessoa precisa de passar pelo desconforto em que admite a própria ignorância, em que admite que há coisas que não sabe, em que admite que há coisas em que acredita que poderão não ter de continuar assim, tal como são. As crianças não têm, nós não temos de nascer a pensar de uma maneira, aprender a pensar de uma maneira e continuar sempre igual. O exercício em que se pretende ter a mente aberta ou abrir a mente é o exercício em que se deve procurar conhecimentos, investigar, estudar as coisas novas, diferentes, em que se aceita passar pelo desconforto do desapego, em que se procura, por exemplo, desapegar dos arquétipos socioculturais que se recebeu e que se imita de forma inconsciente. Aquele que quer ter mente aberta tem de ser muito autoconsciente, ou deve procurar ser muito autoconsciente. E tem de procurar fazer uso da própria liberdade, do próprio entendimento. Procurando não ridicularizar tudo aquilo que é diferente, que está à sua volta, que se afirma, que se apresenta. Ter mente aberta, procurar ter mente aberta, não é um exercício fácil. Não é um exercício para quem procura coisas fáceis e confortáveis. Aquele que quer ter mente aberta tem de aprender a procurar e a estudar e investigar aquilo que está fora da sua zona de conforto intelectual. O que é mais fácil para o nosso ego, por exemplo, é ridicularizar aquilo que é diferente, inferiorizar aquilo que é diferente, denegrir aquilo que é diferente. Porque está apegado a determinadas ideias do que é correto e não se quer abrir mão disso. Então, aquele que quer ter mente aberta tem de aprender a desativar o próprio ego. A própria necessidade de ter razão, de ser melhor, de ser superior. Aquele que quer ter mente aberta tem de ser humilde nesse sentido. Deve estar mais preocupado em descobrir a verdade do que em competir para ver quem é que tem mais razão. Competir de forma cega. Portanto, deve ser filósofo, deve amar a sabedoria.
Ter a mente aberta não é, nem nunca foi, ou nunca será uma coisa fácil aqui neste mundo. Uma coisa confortável. Aquele que quer ter mente aberta deve trabalhar a sua autoestima, deve trabalhar os seus medos, a procurar desativar ou resolver os seus medos. Porque muitas vezes ter a mente aberta implica ser-se incompreendido por maiorias que simplesmente imitam formatações socioculturais. Aquele que quer ter mente aberta deve incentivar a si mesmo a curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Aquele que quer ter mente aberta deve colocar em causa profundamente os seus ídolos e as suas autoridades. Os ídolos que segue, as autoridades que reconhece. Ter mente aberta não é fácil. Se fosse fácil, toda a gente teria, por exemplo. Ter a mente aberta é um exercício diário em que se procura colocar em causa as próprias crenças, em que se procura compreender as coisas novas, em que se procura conhecer coisas novas e diferentes, em que se procura com frequência admitir a própria ignorância e procurar não escolher a ignorância. Em que se tem cuidado antes de definir certos ou errados. Em que se procura compreender novos conhecimentos ao invés de os rotular de certos ou errados só porque eles colocam em causa as próprias crenças, em que já se está apegado. Aquele que quer ter mente aberta tende a aprender a desapegar-se das formatações ideológicas e socioculturais que recebeu e recebe. Aqui as questões da liberdade, curiosidade e independência intelectuais são fundamentais. E como eu já falei noutros vídeos, a independência emocional é a base para a independência espiritual, em que não se fica à espera que as outras autoridades, outros líderes me digam como é que eu tenho de viver a espiritualidade, como é que tem de ser a minha espiritualidade ou não. E a questão da independência intelectual, em que eu tenho de aprender a fazer uso do meu próprio entendimento, ao invés de imitar aquilo que os outros intelectuais, os outros eruditos dizem. Aquilo que quer ter mente aberta, quer afirmar uma mente aberta, tem de aprender a ser rebelde, tem de preparar-se para ser rebelde. Preparar-se para ser muitas vezes uma ovelha negra. E tem de preparar-se muitas vezes para se sentir desenquadrado das culturas e das sociedades por onde passa. Aprender a não se enquadrar numa sociedade ou numa cultura ou determinados arquétipos com os quais não se identifica. Ter a mente aberta é para homens livres, é para pessoas livres, mulheres livres, não é para escravos. A questão da mente fechada é mais para escravos que se apegam a determinadas crenças, ideias, ideologias, seja o que for. Orientações ético-morais. Ter a mente fechada é para robôs que simplesmente imitam o que está à sua volta e que não colocam em causa num conservadorismo decadente. A mente fechada é um espetáculo deprimente, que o universo é constituído por transformação, mais do que ser constituído por inércia, por exemplo. Aquele que tem a mente fechada é aquele que está sempre com inércia relativamente a tudo aquilo que está à sua volta, as transformações, as mudanças, os novos conhecimentos, as novas ideias. É aquele que mais, a ter a mente fechada, aquele que tem a mente fechada é aquele que mais muitas vezes procura denegrir do que compreender. A mente fechada é para os donos da razão. Aqueles que acham que já encontraram a razão e, portanto, não têm de procurar mais nada diferente e, portanto, não têm de admitir outras possibilidades. Porquê é que se associa muitas vezes ser a mente aberta com as questões da espiritualidade? Porque muitas vezes as questões da espiritualidade são as mais difíceis de lidar.
Por exemplo, a supermatéria existe ou não? Os espíritos existem ou não? Os extraterrestres existem ou não? Eu vou ter a mente aberta para admitir possibilidades? Eu vou procurar ter humildade e coragem para colocar em causa as minhas crenças e ter abertura consciencial e admitir possibilidades? Eu vou fechar a minha mente e achar que o mundo tem de ser exatamente como a formatação sociocultural e institucional que eu recebi? Aquele que tem mente aberta procura referências empírico-objetivas para que possam até colocar em causa as próprias crenças, em nome da verdade e da vontade de ganhar consciência da realidade. Aquele que tem mente aberta não se permite ficar fechado no tempo, parado no tempo, sem evoluir, sem crescer consciencialmente. Aquele que tem mente aberta tem uma enorme curiosidade intelectual. Ele gosta de estudar e compreender e investigar os novos assuntos, procurar novas experiências, as novas questões que vão aparecendo na sociedade, no mundo, em todo lado, no universo. Aquele que tem mente aberta não pode ser, nem pode querer ser conservador. Uma lata de conserva. Em que as coisas são assim, e só podem ser assim, e não podem ser de forma diferente. Ter mente aberta é aprender a colocar em causa as coisas, colocar em causa a si mesmo, a procurar ser autoconsciente. Aquele que quer ter mente aberta não pode ser apenas um mero imitador da formatação sociocultural e institucional em termos de ensino que recebeu. Tem de aprender a pensar fora da caixa, como se costuma dizer. A questão da mente aberta é a questão da liberdade, é a questão da curiosidade, é a questão da independência intelectuais. É a questão da abertura consciencial. É a questão da admissão de possibilidades. Em termos daquilo que existe ou não existe, por exemplo, na realidade, é a questão da admissão de hipotéticos existentes. É admitir a possibilidade de algo existir ou não existir. E ficar em aberto. Era estar a mente aberta. Aprender a ter coisas em aberto na própria consciência. E não fechar. E não apegar. Porque é mais confortável. Porque é mais fácil. Criar um bloco de cimento consciencial, intelectual. Aquele que tem mente aberta ou quer afirmar a mente aberta tem de aprender a lidar com coisas desconfortáveis, com aquilo que é desconfortável para si. A lidar com o desconforto intelectual, com as zonas de desconforto em termos de conhecimentos, crenças, ideias, ideologias, sabedoria. Aprender a lidar com assuntos desconfortáveis ao invés de fugir deles. Portanto, se aparece um assunto à minha frente, seja através do que alguém diz, num livro que eu li, que vi na internet, seja o que for, que coloque em causa as minhas crenças, é exatamente isso que eu devo estudar e investigar. Porque se eu fugir dessas coisas que colocam em causa as minhas crenças, de forma direta ou indireta, só porque eu não quero abrir mão das minhas crenças, às quais já estou apegado, eu não vou conseguir ter mente aberta. Porque a priori eu estou com a mente fechada. Porque eu já estou apegado. Portanto, aquilo que mais contraria ou não permite fluir a mente aberta, o exercício da mente aberta, de abrir a mente, é os apegos. Os apegos, já seja o que for. Portanto, aquele que não tem mente aberta é o escravo. É o dependente emocional, intelectual, espiritual, ético-moral. Que depende que os outros digam como é que as coisas têm de ser, sem ousar refletir acerca disso, seguindo cegamente. Aquele que tem a mente fechada é o cego, é o ignorante por escolha, é o dono da razão, é o arrogante. Aquele que tem a mente fechada é o arrogante. Porque aquele que é humilde e corajoso, ele admite possibilidades. Ele não ridiculariza o que é diferente. Ele procura compreender o que é diferente. E percebe que o conhecimento é condição de possibilidade da compreensão. Portanto, aquele que tem a mente aberta é aquele que afirma aquilo que eu chamo de dever hermenêutico. O dever de procurar compreender o lado positivo e aquilo que existe à sua volta. Os outros, por exemplo. Este é o dever hermenêutico que eu falo no meu trabalho.
Aquele que procura ter a mente aberta é aquele que procura afirmar um princípio compreensivo, em termos hermenêuticos, que é aquele que procura verdadeiramente compreender, ao invés de afirmar o que eu chamo de princípio denegativo, que acontece de forma inconsciente, impulsionado pelo ego, que é procurar denegrir exatamente o quê? Tudo aquilo que está, o que é diferente à sua volta. Tudo aquilo que possa colocar em causa as próprias crenças. Porque o exercício do nosso ego, quando uma pessoa está apegada a determinadas crenças, é denegrir aquelas outras crenças e perspectivas, muitas vezes com a falácia do espantalho, que é deturpar os seus argumentos para tornar mais facilmente refutável, os seus argumentos, ou seja o que for, aquele que procura denegrir para tirar peso, para tirar força. Porque está apegado a uma coisa que não quer largar a mão. Aquele que mais denigra ao invés de tentar compreender é aquele que tem a mente fechada. É aquele que não quer abrir a mente para novas ideias, novas teorias, novas ideologias, novas perspectivas, nova espiritualidade. Uma espiritualidade que não incentiva curiosidade, independência e liberdade intelectuais, no meu entender, é uma falsa espiritualidade. Porque, no meu entender, a verdadeira espiritualidade deve incentivar exatamente estes três princípios fundamentais filosóficos: liberdade, curiosidade e independência intelectuais. E estes são estes três princípios fundamentais que se deve ensinar nas escolas. Ensinar as pessoas, as crianças, os adolescentes, seja o que for, a pensarem por eles mesmos, a refletirem por eles mesmos, a colocarem tudo em causa. E não assumirem simplesmente acriticamente formatações socioculturais, institucionais, de conhecimentos, etc. Nós queremos incentivar as pessoas a serem criativas e criadoras, ou simplesmente robôs, meros imitadores e imitadoras, meros escravos. Portanto, vamos procurar ter mente aberta, vamos procurar dizer não dentro de nós mesmos ao julgamento, à denigração dos outros, à ridicularização dos outros e daquilo que é diferente. Vamos procurar dizer não a isso e vamos procurar dizer sim à humildade, à coragem, sim ao desconforto intelectual. Procurar deixar de ler apenas aquilo que já se leu, procurar de ganhar consciência, parar de ganhar consciência apenas adiante daquilo que já se tem consciência, só porque se quer continuar igual. Perceber que mudar de perspectiva, mudar de crença, mudar de ideia, de ideologia, mudar de seja o que for, é bom, é saudável. Aquele que se quer conservar é aquele que tem a mente fechada. Aquele que simplesmente quer continuar igual, só, não se quer abrir para novas ideias, é aquele que tem a mente fechada. E é aquele que é escravo dos seus apegos. E é uma escravatura autoimposta. Portanto, sempre que virem pessoas com mente fechada, percebam que são escravos que estão à vossa frente. E diante de escravos nós devemos ter compaixão. Não devemos entrar em luta, em competição e em conflito para impor as nossas ideias. Devemos ter compaixão diante dos escravos. E o máximo que nós devemos fazer é incentivar, respeitando a diferença dos outros, a liberdade, curiosidade e independência intelectuais. Se há transformação que nós devemos incentivar a nós mesmos e aos outros, é curiosidade, independência e liberdade intelectuais. Não é dizer que as coisas têm de ser assim e só assim, desta ou daquela maneira, e ir mudando os conteúdos. Não. A grande forma, a grande orientação formal e priorística que uma pessoa deve incentivar a si mesma e aos outros é independência intelectual, liberdade intelectual e curiosidade intelectual. E nesse caso, como é básico, incentivar a autoestima para uma pessoa, a partir de uma saudável dimensão emocional, conseguir ter uma saudável e livre e aberta dimensão intelectual. E espiritual também. Porque nós não devemos simplesmente impor ao outro que Deus existe ou que Deus não existe. Nós devemos incentivar no outro a curiosidade, a liberdade e a independência intelectuais para refletir acerca da existência ou não existência de Deus, por exemplo. Da existência ou não existência de determinadas realidades ou hipotéticas realidades espirituais, por exemplo. A prioridade é incentivar a liberdade, curiosidade e independência intelectuais, incentivar a mente aberta,
E não a seguir, o outro a seguir cegamente determinados dogmas, determinados preceitos, conceitos. Porque nós devemos incentivar a mente aberta, a liberdade. Se não queremos apenas formar mais escravos, mais robôs. E não é isso que eu quero com o meu trabalho. Portanto, eu acho que nós temos de incentivar a liberdade. A liberdade é uma coisa fantástica. Ela acontece sempre para fora. E não há mente aberta sem liberdade, sem fazer uso da própria liberdade que é inerente. A questão da mente aberta acontece dentro para fora. Não vale a pena forçar o outro de fora para dentro a ter uma mente aberta. Ele vai ter de abrir por ele mesmo. Mas se não quiser abrir, pronto, continuará um escravo. O que é que uma pessoa pode fazer? Temos de aceitar isso. Temos de aceitar que o outro, muitas vezes, escolhe a condição de escravo. Aprender a esperar em paz, em harmonia, que ele um dia escolha deixar de ser escravo. Escolha abrir a sua mente para novas ideias, novas teorias, novas ideologias, novas crenças, novas espiritualidades. A nova espiritualidade. Portanto, por agora, está tudo. E se gostarem do meu vídeo, se gostarem dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.